qualidade da semente que deve ser utilizada nas lavouras é a principal dúvida do produtor rural. O uso de uma semente duvidosa coloca em risco toda a safra. Para ter um bom desempenho no campo, elas precisam atender os atributos de qualidade fisiológica, genética, sanitária e física. E por isso, na conversa de hoje, a gente vai ter um bate-papo com a consultora agrônoma Andresa Bertoldo. Ela vai falar sobre a qualidade das sementes e vai dar também dicas de manejo. Vamos acompanhar. Olá, gente, recebendo então a Andresa. Seja bem-vinda ao Painel Agro. Andresa, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Liana, obrigada pela oportunidade da Painel Agro, né? Eu fico muito feliz em poder contribuir aí com o conhecimento prático aqui da região sul do Piauí. Pronto, gente, falando da Andresa, ela é consultora agrônoma, né? Ela é do Rio Grande do Sul, mas veio trabalhar no Piauí, no sul, né? Nesses cerrados aí, nos cerrados piauienses há cerca de 15 anos. E daí, então, ela tem já essa experiência, né? Mas ela vai falar para a gente com a experiência dela no total. Ela é consultora e tem uma empresa de análise, enfim, um laboratório de análise de sementes, da qualidade. Por isso que a gente convidou ela para esse bate-papo, porque, enfim, a gente quer falar de lavoura produtiva, né? Enfim, de fatores que determinam o sucesso de uma lavoura, e a semente é, né, um desses fatores, uma semente de boa qualidade. E aí eu começo perguntando para você, né, de que forma a qualidade da semente, Andresa, influencia no resultado de uma lavoura, seja de milho, de soja, de arroz, enfim. Então, Lina, nesses anos de pesquisa, a gente começou a observar que alguns materiais produziam mais ou menos, mas não era só a questão genética do material, existia por trás disso a importância dessa qualidade dessa semente que estava chegando aqui para o Piauí, né? E geralmente, como a nossa região é uma das últimas a fazer o plantio, o que chegava para o Piauí plantar de semente de fora, geralmente não era de boa qualidade. E observando isso, a gente então montou esse laboratório para entender melhor como é que essa semente estava chegando, que qualidade que ela tinha, que vigor que ela tinha, que germinação, porque muitas vezes a germinação não acompanhava o vigor, né? E a gente tem um fator no Piauí que é a questão do estresse hídrico. E isso é normal, o produtor ele aprendeu a conviver com isso, né? E ele aprendeu a trabalhar com isso. Então, ele sabe que para ele estabelecer um número satisfatório de plantas normais, ele precisa ter uma semente de altíssima qualidade, com atributos físicos, fisiológicos, sanitários e genéticos, né? Então, daqui a pouco a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas qualidades, esses critérios, mas no final das contas isso realmente influencia na produtividade, né? Essa qualidade da semente. Na qualidade final, a gente testou, Liana, em ensaios, onde a gente viu que aproximadamente 1 ponto de vigor equivale a 1 saco de soja. Então, isso é muito dinheiro no agro para você deixar de ganhar, né? E essa questão da avaliação, ela discorre até hoje. Hoje a gente ainda faz trabalhos para mitigar isso, para investigar de uma forma mais profunda e levar para o produtor essa informação mais detalhada do que ele precisa melhorar naquele sistema dele para ele ter um teto produtivo mais alto, né? Então é isso. Certo. Então, assim, eu queria agora, vamos falar então desses atributos que você acabou de citar, vamos falar de como eles são importantes, né, nessa avaliação que o produtor tem que fazer, né, e aí eu queria que você falasse um pouco da questão genética, né, de como ela é importante, né, para esse desenvolvimento. Quando o pessoal lança, as empresas lançam, né, essa questão do material, a gente vem para o nosso campo experimental para avaliação, né, de valor de cultivo e uso. É feito essa avaliação de qualidade para saber se esse material ele tem potencial e a época que ele precisa ser plantado, o time que ele precisa ser plantado. A gente avalia todas essas ferramentas, né? Vê como é que esse material se comporta.
Após isso, a empresa lança esses produtos no mercado e isso vai para a área comercial. Para ele ir para a área comercial, um dos atributos é o genético, é o material ter pureza varietal, né? Ele estar puro, ele não ter mistura, ele não ter material inerte dentro da semente, né? Então, isso daí é um dos pilares mais importantes para o produtor escolher o material, além dele ter alto teto produtivo, né? Ele precisa ter alto teto produtivo. Então, um dos fatores mais importantes é genético, né? Depois vem o físico, que ele tem que ser livre de inertes, os fatores fisiológicos, que esses são indispensáveis, né? O material ele tem que ter uma germinação mínima e tem que ter um vigor, né? Então, essa questão da germinação, ela vai germinar, ela vai emergir no campo, porém, se eu não tiver vigor, eu não vou ter número de plantas normais, alto, e consequentemente, eu não vou ter uma boa produtividade final, né? E os aspectos sanitários, também os atributos sanitários, são importantes, porque eu não posso ter planta daninha dentro da minha semente e também eu tenho que ter um mínimo de patógenos que possam aí comprometer o desenvolvimento dessa lavoura na próxima safra, né? Então, para isso a gente faz avaliação de sanidade, faz avaliação da patologia, né? E consegue quantificar quanto tem de cada fungo. Um exemplo, eu tenho lá fusário, mas quanto que eu tenho de fusário na amostra 1, 2, 3 e 4 do meu cliente, né? Então, eu preciso ter isso para entender também e posicionamento de tratamento de semente eu tenho que dar para aquele lote de semente. Então, eu estou fazendo uma avaliação macro e estou filtrando para saber o que eu devo fazer lá no tratamento de semente para eu reduzir esse problema de patógenos, né? Que a gente tem bastante aqui na região. Tá? Se a gente já entra já também no manejo que eu vou falar daqui a pouco, mas eu queria te perguntar. Existem produtores rurais, né, os grandes, eles sempre contratam, né, essa consultoria, mas aqueles pequenos que não têm, né, condições, né, de ter esse trabalho técnico ali orientando, né, esse técnico orientando. Eu pergunto como ele pode saber a qualidade da semente quando ele vai adquirir, né, como é que ele pode ter o boletim de análise, o que ele tem que observar, né, em questão de percentuais de germinação, de pureza, né, enfim, de material inerte, enfim, eu queria que vocês dessem essa orientação para quem está nos assistindo. Para o pequeno produtor, a gente orienta sempre, por exemplo, se ele está numa região de distância de um laboratório, a minha orientação é que ele mesmo faça o seu teste em casa, né? Plante lá, vou dar um exemplo, 100 sementes numa bandeja com areia. Com 5 dias faz a contagem, com 7 dias faz outra contagem. Então, nesse período, ele consegue saber se aquela semente, seja de pastagem, seja de feijão, ele vai conseguir utilizar com segurança. Ele pode fazer isso de forma caseira, né? Ele pode fazer o seu teste, mas não na horta, como é comum o pessoal fazer, né? Tem uma hortinha, planta lá, não é recomendado, porque geralmente é onde tem cultivo de HF, vai ter mais fungo, isso aí vai interferir no resultado. Então, o pequeno produtor... um canteiro, assim, né? Isso. Ele pode fazer o seu teste e fazer essas duas contagens, né? Com 5 dias e com 7 dias depois do plantio. Toda lavoura ela exige uma base para o seu sucesso, né? E aí eu lhe pergunto, qual é essa base, né? Você considera uma semente de qualidade e as práticas de manejo que são necessárias, mesmo você tendo uma semente de alto vigor, enfim, uma semente de qualidade. Falando então, Diana, para essa questão da base, a base é o solo, né? Se a gente tem um solo com uma biota boa, um solo de qualidade, estruturado, com um perfil formado, com estruturação de galerias para segurar a água, que aqui a gente precisa ter isso em função de alguns estresses que podem decorrer no cultivo de soja, de milho, né?
isso é normal acontecer. Então, o solo estruturado, ele consegue conservar essa planta viva por muito mais tempo, né? E, além disso, eu fazer uma agricultura de precisão para altos investimentos, né? Obviamente, eu trabalhar com agricultura de precisão, fertilidade alta, calagem, gessagem, eu consigo ter um solo estruturado, cuidado, com a vida dele presente, né? Eu tendo equilibrado esses fungos benéficos e maléficos, eu tendo equilibrado os maléficos, eu consigo ter uma estruturação boa de raiz, né? E para eu ter um sistema radicular bom, eu preciso de uma semente de qualidade, que tenha um eixo embrionário bem formado, que tenha um crescimento de raiz satisfatório, né, para absorver esses nutrientes, essa água que o solo vai me trazer, né? Então, eu preciso realmente de uma semente de qualidade. Quanto maior o padrão da semente, né, uma germinação mínima hoje é 80%. Porém, o que a gente leva para o nosso produtor e sempre tenta buscar é lotes que tenham germinação acima de 95% e vigor acima de 85%. Porque daí eu vou ter uma qualidade de distribuição de plantas normais, fortes, muito maior, e capacidade dessas sementes sobreviverem por muito mais tempo, né? Tanto na emergência como no estabelecimento, e aí você ter esse teto produtivo, ter essa alta produtividade através desse manejo de solo, através do manejo com biológicos, através do manejo químico associado ao biológico para algumas situações, né? E aí você consegue levar isso até o final, e você tem aí altos tetos produtivos, né? A gente tem clientes aí colhendo médias acima de 80 sacos, o que é histórico aqui para o Piauí, para essa safra, né? Então, é um resultado muito positivo, né, Eliana? E aí, a questão do cuidado também ali na colheita, né, é importante, né? Enfim, como você falou, o tratamento da semente, né, o manejo ele é muito importante também, né? Para que ao final você tenha um resultado mais, né, real, enfim, daquela colheita, daquela semente. Isso, exatamente. Na colheita, para comercial, o produtor ele vai regular a máquina normalmente, mas o produtor, o sementeiro, ele vai fazer uma regulagem diferente do equipamento, ele vai verificar a questão de dano mecânico através de testes de hipoclorito que você consegue fazer no campo mesmo, né? E detectar se está abaixo de 3%, que seria um limite aí do que ele poderia ter, no caso, no campo, de danos, né? Então, a gente observa isso e consegue entender e consegue ver por que às vezes tira um lote bom ou tira um lote ruim, às vezes é só uma perda que ocorreu na colheita, né? Às vezes uma regulagem errada na máquina, por isso que a gente precisa do pessoal treinado e capacitado aí para fazer essas avaliações a campo, né? E o sementeiro, ele está caminhando para se tecnificar cada vez mais e trazer uma semente de qualidade para os produtores, né? Eu queria só deixar aqui uma dica para quem está assistindo a gente, os padrões mínimos, né, para a produção e comercialização de sementes estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, né, por exemplo, em relação à pureza e germinação. O arroz, a pureza de 98%, né, a germinação de 80%, o feijão de 98%, e a pureza, e a germinação de 80%, o milho híbrido e as suas variedades, pureza 98%, e germinação 85%, e a soja 99% de pureza e 80% de germinação. A gente precisa passar esses dados porque a gente tem, os nossos telespectadores, a gente tem informação, temos telespectadores de todos os, né, pequenos, médios, grandes, e é sempre bom a gente estar passando essas informações para quem está nos assistindo. Eu tenho uma pergunta para você, Andresa. Às vezes o produtor diz, não, eu vou aqui escolher uma semente não tão, né, de qualidade, enfim, por algum tipo de questão para eu tentar corrigir no solo. Compensa? Hoje, para áreas que têm altíssimo investimento tecnológico, as sementes de baixa qualidade não são viáveis, né? Porque você vai ter prejuízo com isso.
Você não vai ter um stand de qualidade estabelecido, você vai ter muita planta dominante. Então, essa planta que está dominada ali no meio das outras fortes, ela já vai produzir poucas vagens, né? No caso da soja, a gente tem aí plantas observando a campo com 3, 4 vagens, que isso não é um alto teto produtivo e não vai trazer resultado positivo para o produtor. Então, hoje, sementes de baixa qualidade que eu falo sementes abaixo de 70 de vigor, de 60, de 50 de vigor, é de baixíssima qualidade. Então, o que a gente puder tirar, analisar e separar para os clientes de lotes que estejam acima de 85 de vigor, ele vai ter altos tetos produtivos, que é isso que a gente está vendo hoje no campo aqui, né? O Ministério da Agricultura, ele tem esse número mínimo de germinação, mas ele não tem um número para vigor. Por quê? Porque o vigor ele vai variar muito de material determinado, indeterminado. Hoje está entrando no Piauí muito material indeterminado, então existe uma variabilidade de vigor muito grande. Então, por questões técnicas, não foi estipulado pelo Ministério da Agricultura essa questão do vigor, né? Porque o vigor ele é para separar lotes que têm germinação parecida, separar qual que é a diferença daqueles lotes, as diferenças mínimas daquele lote de vigor. Por que 2 lotes têm, por exemplo, 92 de germinação, mas no campo a emergência dos 2 está diferente. Então, um está saindo mais rápido, emergindo mais rápido as plantas, e o outro está mais lento. Então, o vigor é para isso, é para dizer que aquele que está mais lento tem um menor vigor. E o que está saindo mais rápido, que em 5 dias já emergiu, ele tem mais alto vigor. Então, nesse mais alto vigor, lá, consequentemente, no final, eu vou ter um teto produtivo de 80, 85, 90, que é o que a gente está vendo aí no campo nesse momento. Tá bem, então, olha só, Andresa, muito obrigada, tá, pela entrevista, pelo bate-papo, pelo que você nos falou, assim, independente, a importância da semente, ela é extrema, né, mas também o produtor precisa ter esse planejamento, né, em qualquer situação, ele precisa se planejar, né, se ele tem as condições de ter ali uma consultoria técnica, perfeito, se não, se ele se planejar para destinar essa área, né, ter informações, pegar as informações e ver o resultado desse canteiro teste, já ajuda muito, né, nesse resultado. Eu agradeço a sua disponibilidade em nos atender, tá bom? Obrigada, Eliana. Tchau, tchau. Olha só, gente, super bacana a conversa com a Andresa. Lembrando, ela tem uma grande experiência nos cerrados do Piauí, como eu disse, há 15 anos ela está no sul, né, do nosso estado e dando consultoria para diversos produtores, portanto, ela fala com conhecimento de causa.